Tempo, com certeza, um dos assuntos mais importantes com os quais a gente deve se preocupar. Especialmente nos últimos meses de epidemia, de grande questionamento mundial, a percepção do tempo mudou. Para muitas pessoas, ficar dentro de casa parecia uma eternidade. Para outras, a sensação de que quando é que está começando, está terminando alguma coisa, desapareceu. Qual é a mesma diferença entre a segunda-feira e o fim de semana? Quantas pessoas estavam brincando, dizendo, puxa, que bom, né? Está chegando sexta-feira, vou ficar em casa, né? Porque a compreensão do tempo parece ter mudado completamente o seu caminho. Mas pensando sobre esse assunto agora, a gente vai ver de fato que uma das coisas mais importantes para poder definir a trajetória humana é a questão do tempo. E quando a gente olha o pensamento bíblico é tão interessante porque a Bíblia nos fala de um Deus que se revela através do seu nome e dos seus atos no eixo da história. O grande estudioso Oscar Cullmann gostava de fazer referência a exatamente isso, que Deus se revela preponderantemente no eixo do tempo. Por isso o texto tão extraordinário de Apocalipse 1:8 vai chamar a pessoa de Cristo Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Parece apenas uma discussão teológica dogmática, mas você não faz ideia, eu não sei se temos tempo para discutir isso, você não faz ideia como isso envolve a nossa vida. Primeiro porque, no contexto fora da revelação bíblica monoteísta, a ideia de tempo ela sempre foi refém da relação com a natureza. Ou seja, o tempo era aquilo que tem a ver com o mito do eterno retorno. Ele é uma reprodução das estações, do ciclo anual e, portanto, ele não tem começo, meio e fim. Parece que tudo está simplesmente dando voltas. A grande dimensão daquilo que os estudiosos da fenomenologia da religião gostam de chamar de manifestação da consciência transcendental que se manifesta no contexto cristão e no contexto judaico-cristão nos diz o seguinte, olha, o tempo é uma realidade de sequência que pode ser percebido de maneira distinta, mas ele tem começo, meio e fim. Ele tem teleologia e ele caminha por um desfecho apoteótico em sintonia com a discussão do problema do mal, quando a santa utopia bíblica profetiza e aguarda a vitória do bem sobre o mal, trazendo uma cultura de esperança e de vida e nos colocando na dimensão que é necessário ocupar. Porque quando a gente pensa que a gente pode ser eterno, que a gente pode manipular a coisa para lá e para cá, nós simplesmente estamos tentando dizer que somos seres divinos, que podemos estar contra tudo que Immanuel Kant imaginava, fora do tempo e do espaço. A nossa condição nos coloca nessa posição. Portanto, o ponto de referência para que a gente organize o nosso calendário, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa condição de decidir o nosso futuro em função de sábias escolhas é um eixo maior que organiza a vida, o eixo da revelação divina, centrada naquele que marcou o seu calendário na parede da sua casa, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que era e o que é e o que há de vir.